no Evangelho de João, capítulo 4. A história da mulher de Samaria. Diz o evangelista: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Inicialmente vamos ler até este versículo e depois leremos mais alguns. Irmãos, uma coisa que nós notamos na vida, em todos os contextos da vida social, é esta tensão que existe entre o coletivo e o individual. Existem problemas quando se dá uma ênfase unilateral muito grande ao primeiro desses elementos, ao aspecto coletivo, ao conjunto da sociedade, em detrimento do individual, do indivíduo, da pessoa. Nós temos visto, por exemplo, essa preocupação em certos sistemas, em certas ideologias como o socialismo ou o comunismo, que deu essa tremenda ênfase ao social, ao coletivo, em prejuízo dos indivíduos, sacrificando os indivíduos em prol dos interesses da coletividade e da sociedade. Mas, evidentemente, o extremo oposto também é nocivo, né? O individualismo, aquela preocupação exclusiva com os interesses e preocupações individuais e não do grupo, do conjunto, também é uma coisa negativa. A proposta bíblica para solucionar essa tensão, esse conflito entre o coletivo e o individual são os relacionamentos. Esse assunto que é tão frequente, que é tão insistente nas páginas das Escrituras. Ou seja, a busca da harmonia entre o individual e o coletivo. Então, por exemplo, a Bíblia, ao descrever a igreja, o faz em termos do corpo, o coletivo, e seus membros, o individual. Então, associando essas duas realidades. Também, usando uma outra imagem, uma outra figura ou ilustração bíblica, a videira, o coletivo, e os ramos, o individual. E assim por diante nós vemos esse tipo de linguagem nas Escrituras ao referir-se aos filhos de Deus, ao povo de Deus e também aos indivíduos. Quando nós lemos os Evangelhos, nós notamos a preocupação de Jesus com essas duas dimensões. Isso fica muito claro na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Por um lado, Jesus relaciona-se com as multidões, com os discípulos, com aquilo que nós poderíamos chamar o mundo, a sociedade mais ampla. Nós vemos Jesus constantemente fazendo isso, né? Jesus se relacionando com grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo ali. O povo reunido, as multidões reunidas. Pregando às multidões, ministrando as necessidades de diferentes tipos daquelas multidões e assim por diante. Então Jesus se sentia bem no meio do povo. Jesus não tinha dificuldades em relacionar-se com um grande número de pessoas ao mesmo tempo, as multidões.
Mas, ao mesmo tempo, os evangelhos nos mostram uma outra dimensão do trabalho e das ações de Jesus. Ao mesmo tempo em que ele se interessava pelas multidões, aquelas multidões cansadas, aflitas, conforme são descritas nos evangelhos, Jesus também se interessava por indivíduos. E nós o vemos então, em muitas ocasiões, esquecendo-se das multidões e concentrando toda a sua atenção numa só pessoa, num só indivíduo. E isso acontece muitas vezes e com os mais diferentes tipos de pessoas, tanto pessoas importantes, como um Nicodemos, por exemplo, que era um dos chefes, um dos líderes dos judeus, quanto pessoas humildes, desprezadas, muitas vezes até anônimas. Jesus tinha o mesmo interesse e a mesma preocupação por estes indivíduos, fossem quais fossem. Nós vemos aqui um exemplo disso, nessa nossa passagem de hoje, a história da mulher de Samaria, a maneira como Jesus relacionou-se de maneira tão significativa ali naquele momento com essa pessoa que ele nunca tinha visto antes, que ele não conhecera antes, e como ele ministrou a ela e como ele tocou profundamente e transformou a sua vida. Nós vemos aqui uma série de cenas nessa narrativa tão belamente construída e elaborada pelo autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus estava mais uma vez dirigindo-se lá para o norte da Palestina, para a Galileia, numa daquelas suas muitas viagens, andanças através da Palestina, de norte a sul. Ele já havia estado uma vez antes na Galileia, quando houve as famosas bodas de Caná da Galileia, ali onde Jesus transformou a água em vinho. Daí havia voltado para a Judeia e agora está indo de novo para a Galileia. E existe uma observação muito interessante aqui no versículo 4, porque diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus estava lá no sul, na Judeia, e queria ir lá para o norte, para a Galileia. Se a gente olhar no mapa, Samaria está no meio. Então a gente conclui, essa necessidade é uma necessidade geográfica. Se você está indo lá de baixo, lá para o norte, você tem que passar pelo que está no meio, a Samaria. É assim que a gente interpreta normalmente essa expressão, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas um comentarista diz uma coisa muito importante, aqui não se tratava simplesmente de uma necessidade geográfica, porque Jesus podia fazer como muitos judeus faziam, por causa daquele relacionamento difícil que eles tinham com os samaritanos. Muitos davam a volta, atravessavam o Rio Jordão, iam lá pelo outro lado do Rio Jordão, então iam da Judeia para a Galileia sem passar por Samaria. Mas o comentarista diz, aqui não se tratava de uma necessidade geográfica, mas de uma necessidade missionária. Por que era necessário para ele atravessar a província de Samaria? Porque ele tinha também uma missão em relação àquele povo, em relação aos samaritanos. Não foi simplesmente uma circunstância da geografia da região. Mas enfim, Jesus chegou à cidade de Sicar. Sicar ficava perto daquela cidade que nós encontramos várias vezes no Antigo Testamento, Siquém. Quando Jacó, depois de passar muitos anos lá no Oriente, na terra dos seus parentes, onde ele se casou e constituiu família, e foi para lá por ter brigado com seu irmão Esaú, então muitos anos depois ele finalmente voltou para a Palestina, reconciliou-se com seu irmão e estabeleceu-se ali, passou os últimos anos da sua vida na Palestina. Mas a cidade para a qual ele voltou, retornando do seu exílio, foi exatamente essa cidade de Siquém, pertinho desta Sicar do Novo Testamento. E ali diz o texto que havia o poço de Jacó. E também o texto diz que Jacó havia doado essas terras ali de Siquém, a sua propriedade em Siquém, para o seu filho predileto, José. Nós temos essa informação aqui no versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E daí nós temos no versículo 6 uma expressão muito tocante da profunda humanidade de Jesus. Tem havido ao longo da história da igreja essa disputa a respeito das naturezas de Cristo, a natureza humana, a natureza divina. Alguns pensadores ou escolas têm dado mais ênfase a uma ou então a outra dessas naturezas. Nós aqui temos um retrato da humanidade de Jesus. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta, o meio-dia, a hora mais quente. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus cansado e com sede, um testemunho acerca da sua humanidade. Mas a partir desse pedido, então se estabelece esse riquíssimo e tão sugestivo diálogo entre Jesus e esta mulher de Samaria, porque a mulher responde inicialmente, conforme nós lemos no versículo 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E daí esse comentário entre parênteses, que naturalmente feito pelo autor do Evangelho, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aqui começa a se montar esta cena tão interessante, esse quadro tão interessante que compõe esse diálogo de Jesus com essa mulher. Então, em primeiro lugar, esse fato mais geral, mais amplo, de que havia uma desavença antiga, secular, entre os dois povos, entre os judeus e os samaritanos, que viviam ali no meio dos judeus, entre a Judeia e a Galileia. E essa desavença vinha desde a época em que os filhos de Israel, ou mais especificamente os membros da tribo de Judá e de Benjamim, voltaram do cativeiro babilônico. Então eles tinham ido para o cativeiro, e quem que ficou ali na terra? Ficou aquela mistura de judeus com outros povos, que tinha sido produzida pelos assírios, que foi outro povo conquistador da Palestina. Então, quando os judeus voltaram, eles encontraram ali aquele povo que tinha ligações com o povo judeu, mas também era misturado com outros povos. E esse povo quis participar junto com os judeus da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo, e os judeus não quiseram a participação, a colaboração deles. Então, desde aquela época surgiu assim uma inimizade entre esses dois povos, que se estendia até a época de Jesus, vários séculos depois. É interessante que a essa altura, o problema maior não é que Jesus era homem e ali ele estava diante de uma mulher. O problema maior é que ele era judeu e ela era samaritana. O fato de haver a diferença de sexos também era uma coisa significativa, mas não tanto ainda nesse momento. No final da narrativa, quando os discípulos voltam da cidade onde tinham ido comprar mantimentos, eles se admiram de ver Jesus conversando com uma mulher, diz o texto. Daí já não é mais a questão judeu e samaritano, mas homem e mulher. Mas tudo isso estava misturado ali para tornar essa cena mais rica e mais complexa. Mas vamos ler então essa segunda parte. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então aqui nós temos esta outra cena deste episódio tão interessante.
Num primeiro momento, a mulher mostra-se assim um tanto agressiva até em relação a Jesus, né? A ideia é, como é que você ousa fazer esse tipo de pedido a mim, que sou uma samaritana, né? Sendo você um judeu? Mas Jesus responde a ela, começando já a revelar um pouco de si mesmo e a revelar um pouco dos seus planos, né? Dos seus propósitos redentores. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a graça de Deus, e quem é a pessoa que está te pedindo para dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, a partir desse momento, surge essa nova ideia que desperta um profundo interesse no coração e na mente daquela mulher. A água viva, a possibilidade de ter esta água viva, esta coisa nova, esta coisa diferente. E ela faz esse comentário, num primeiro momento, interpretando aquilo literalmente. Senhor, tu não tens como tirar a água do poço. E ele é muito fundo, e de fato, algum tempo atrás, lá uns arqueólogos descobriram lá um poço naquela região, que teria sido esse tal famoso poço de Jacó que existiu, foi utilizado durante muitos séculos. E esse poço tinha, evidentemente, muitos entulhos, e quando eles tiraram aqueles entulhos, eles descobriram que o poço originalmente tinha 45 metros de profundidade. É uma profundidade imensa, muito fundo mesmo. Daí este comentário que foi feito pela mulher. E no versículo 12, então, esta referência ao nosso pai Jacó. Os judeus poderiam dizer a mesma coisa. Os judeus também consideravam Jacó como seu pai, ou seja, seu patriarca. Na verdade, o nome de Jacó, o outro nome de Jacó, passou a ser o nome do povo, Israel. Nós sabemos que Jacó recebeu esse segundo nome dado por Deus, Israel, que passou a ser o nome daquele povo até hoje. Tal a importância desse personagem, desse patriarca para aquele povo. E então nós vemos a cena seguinte: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A gente fica imaginando se as palavras trocadas entre eles nesse momento foram somente essas que estão registradas aqui. É possível que não. É possível que nós tenhamos aqui apenas uma síntese daquelas coisas mais importantes que foram ditas, mas é muito provável que a conversa de Jesus com aquela mulher, que pode ter se estendido por várias horas, tenha envolvido muito mais coisa, muito mais comentários tenham sido feitos durante este diálogo. E também não sabemos até que ponto a mulher entendeu exatamente aquilo que Jesus estava dizendo e que de fato era uma coisa nova, era uma coisa singular para ela. Mas ela sabia que aquele homem era um homem especial, era um homem diferente, que tinha algo também especial e diferente para ela, para a sua vida. E então Jesus faz essa pergunta profundamente pessoal, né? Mexendo com algo muito íntimo na vida daquela mulher. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus irmãos, cada um desses versículos é profundamente revelador de tantas coisas, para quem conhece a cultura daquela época, para quem se dá o trabalho de estudar os costumes, as tradições, as leis dos povos daquela região. Por exemplo, o fato de que ela já havia tido 5 maridos, não significa que ela tenha deixado aqueles 5 maridos anteriores, mas muito provavelmente o contrário ocorreu. Ela foi deixada 5 vezes. Normalmente, nos casos de separação e de divórcio, naqueles tempos antigos,
a iniciativa era quase sempre do homem. O homem sempre tinha mais direitos do que a mulher naquelas sociedades antigas, patriarcais. Então, provavelmente, ela havia sido repudiada, havia sido abandonada 5 vezes. E agora, esse homem com quem ela vivia não era o seu marido legalmente. Então, Jesus estava tocando numa ferida, certamente muito profunda, que havia no coração e na alma daquela pessoa, que já por 5 vezes havia tido aquelas experiências tão traumáticas nesse relacionamento tão íntimo e tão profundo que é o relacionamento conjugal. E então no versículo 19 nós temos as palavras da mulher que sempre se dirige a Jesus como Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ali perto de Sicar e de Siquém, da Sicar do Novo Testamento, da Siquém do Antigo Testamento, estava o monte Gerizim. Na verdade, estavam 2 montes, Ebal e Gerizim. Mas os samaritanos, então, haviam construído o seu local de culto lá no cume do monte Gerizim. Então, ali para eles era o lugar por excelência onde as pessoas deviam cultuar a Deus, onde as pessoas podiam encontrar-se de maneira especialmente significativa com Deus. E Jesus diz, olha, não é nem uma questão do monte Gerizim, nem uma questão do monte Sião, lá em Jerusalém, isso é secundário. Os verdadeiros adoradores que Deus procura podem adorá-lo em qualquer lugar, contanto que o façam em espírito e em verdade. A questão principal não é o local em que Deus é adorado, mas é a atitude interior, o espírito que nós temos no nosso íntimo quando nós adoramos a Deus, seja lá onde for. E finalmente, a mulher fez esta admissão, este reconhecimento extraordinário. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, demonstrando que os samaritanos também esperavam o Messias, não somente os judeus. Outra coisa que eles tinham em comum com os judeus. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Foram poucas as vezes no seu ministério em que Jesus admitiu diretamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele era o Cristo, o Messias. Geralmente ele pedia para os seus discípulos não falarem isso para qualquer pessoa, não ficarem divulgando isso à torto e à direito. E aqui nós vemos Jesus, então, fazendo essa revelação tão grandiosa a respeito de si mesmo para somente aquela mulher samaritana. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, um homem que sabe tudo da minha vida. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então essa mulher, de repente, se tornou uma missionária, né? Se tornou uma evangelista a respeito de Cristo, de modo que, vejam o que diz a partir do versículo 39, um pouco adiante nesse mesmo capítulo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus interrompeu a sua viagem e ficou 2 dias com eles. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas, irmãos, o que esse texto nos revela a respeito de Jesus? É evidente que um texto como esse, tão rico e longo, permite muitas possibilidades de abordagem, muitas leituras, né, muitas interpretações, todas elas válidas e interessantes. Mas o que esse texto nos conta, nos mostra a respeito de Jesus, a maneira como Jesus encarava e tratava e se relacionava com as pessoas? Quais as lições que nós temos aqui das atitudes de Jesus e que podem ser úteis também para a nossa vida ao nos relacionarmos com as outras pessoas? Acho que a primeira lição importante aqui é uma lição que eu qualificaria como de abertura, uma atitude de abertura de Jesus em relação àquela mulher, em relação às pessoas. Jesus se mostra vulnerável. Ele não chega, né, com uma posição de grandeza, de autossuficiência, mas ele começa, como é que Jesus começa o diálogo com aquela mulher? Manifestando uma necessidade. Mulher, dá-me de beber, eu estou com sede. Né? Ele podia chegar dizendo, tira a água aí do poço e... Não, ele faz um pedido, né? Mostrando que ele também tinha necessidades. A sua atitude demonstrando iniciativa, a sua atitude demonstrando disponibilidade. O seu maior interesse, na verdade, não era a água, nem o alimento material. Vejam o que está escrito no versículo 34. Disse-lhes Jesus aos discípulos, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a coisa mais importante para Jesus não era simplesmente a água ali ou o alimento que os discípulos trouxeram lá da cidade, mas fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra em relação aos pecadores, em relação às pessoas. Ele tinha um objetivo maior em relação àquela pessoa. Ele não se desanimou com a reação negativa inicial. Ele superou os tremendos preconceitos que a separavam daquela pessoa. Tudo porque ele queria ministrar, ele queria fazer uma diferença profunda e significativa na vida daquela pessoa. Aquela mulher que, para tanta gente daquela época, seria uma pessoa sem importância, uma pessoa em relação à qual a maioria dos outros homens passariam de largo, não daria uma menor importância, por ser mulher, por causa da sua história familiar conturbada, pelo fato de ser uma samaritana, de ser pobre e tantas outras coisas. E, no entanto, Jesus deu uma atenção e a valorizou de maneira toda especial naquele momento. Isso é muito importante para nós. A Escritura nos mostra que Jesus, além de ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, é também o nosso exemplo. Ele mesmo disse isso, né, de que as coisas que ele fazia deviam ser um exemplo para que os seus discípulos, os seus seguidores também fizessem da mesma maneira. O que essa atitude de Jesus nos ensina? Nós também, no nosso dia a dia, nos relacionamos, nos encontramos com todo tipo de pessoas, e muitas vezes com pessoas como essa mulher samaritana, pessoas que normalmente às quais não daríamos nenhum valor. Será que Jesus está nos ensinando aqui a termos uma atitude diferente em relação a essas pessoas com as quais nos defrontamos? Eu creio que sim. Em segundo lugar, meus irmãos, falando a respeito dessas lições que nós temos da parte de Jesus, nós temos aqui o reconhecimento de necessidades,
ou seja, não mais as necessidades dele, mas as necessidades dela, as suas necessidades espirituais e emocionais. Ou seja, havia problemas a reconhecer e tratar de modo honesto. Então, é fantástica a maneira como Jesus, de fato, trata das questões mais relevantes relacionadas com aquela pessoa. Jesus podia ficar ali numa conversa superficial, demonstrar interesse, simpatia, amizade e tal, mas as coisas ficariam tanto na superfície. Mas Jesus foi às questões mais profundas, às questões mais importantes. Havia questões sérias acerca das prioridades da vida daquela pessoa, né? O que será que realmente era importante na vida? E Jesus quis, então, despertar a consciência e o coração da mulher para essas coisas que realmente importam na vida. Principalmente a vida espiritual, principalmente o relacionamento com Deus e, enfim, aquelas coisas que tornam a vida realmente importante, valiosa e significativa. Uma terceira coisa que nós vemos aqui nas atitudes de Jesus em relação àquela mulher é a atitude respeitosa demonstrada por Jesus. Ele a trata com dignidade, valorizando a sua pessoa. Nós vemos isso, por exemplo, nessas pequenas expressões que Jesus usa justamente ao tratar a respeito da vida conjugal dela, né? Jesus diz assim, quando ela falou que não tinha marido, Jesus respondeu: bem disseste, não tenho marido. E um pouco adiante, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quer dizer, Jesus faz alguns elogios a ela, né? Reconhecendo que ela estava sendo sincera, dolorosamente sincera e honesta a respeito de uma questão tão particular e tão íntima da sua vida. Jesus valoriza isso, Jesus reconhece isso, dizendo: bem disseste, isto disseste com verdade, e atitudes semelhantes a esta. E também Jesus demonstra respeito para com ela, revelando-se pessoalmente a ela, como nós vimos. Ele discute com ela de maneira inusitada, até questões profundas, questões teológicas de grande profundidade, coisas que normalmente eram reservadas para os homens, né? As mulheres normalmente não participavam dessas discussões religiosas, dessas questões de pontos doutrinários mais profundos. Isso era uma coisa que era o campo exclusivo do mundo masculino. Então, irmãos, eu creio que nós temos aqui algumas lições profundamente belas e importantes que o Senhor Jesus nos dá através da sua atitude revelada em relação àquela mulher naquele momento. Que nós possamos também nos nossos relacionamentos, ao nos relacionarmos com diferentes tipos de pessoas, termos essas atitudes nos nossos corações. Diariamente Deus nos coloca em contato com pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos, né, que nós vemos na rua, que nós encontramos no ônibus, no metrô, enfim, no mercado, nas mais diferentes circunstâncias. E a gente deve estar sempre se perguntando: será que esse encontro é casual? Ou será que Deus tem algum propósito nisso? Será que Deus quer me usar de alguma maneira em relação a esta vida, em relação a esta pessoa? E para que nós possamos fazer essa diferença na vida das pessoas com o Evangelho, da mesma maneira que Cristo também fez aquela imensa diferença na vida das pessoas, nós precisamos ter essas atitudes, então, de abertura, de iniciativa, de reconhecimento de necessidades e de profundo respeito também por aquelas pessoas que estão diante de nós e que, por mais simples e despretensiosas que sejam, são pessoas humanas, são seres humanos, criados por Deus, criados à sua imagem e semelhança, objeto também do amor e da graça do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos usar desta maneira na vida das pessoas. Amém.